Este é o nosso dialogador de hoje, mas é também este daqui, é também este aqui e é também este aqui. Ele me trouxe uma série de documentos e de fotos relacionadas aos vários que ele tem sido ao longo do tempo. Ele trabalha, aliás, aqui, ele trabalha com tempo, sim. Ele é formado em economia, ele tem mestrado em cenografia e museografia e está dirigindo atualmente o MIS, o Museu da Imagem e do Som. Portanto, ele trabalha com essa aferição do tempo, com contar a história de todos os tempos, não é? Porque ele trabalha com museografia. Eu me refiro a ele, ou a eles, os diversos no tempo. Chico Aragão, o nosso dialogador de hoje, que vai falar sobre todos os tempos, né, Chico? Porque o museu é uma instância, né? O museu é uma instância de filtro da história. Da memória. Da memória, né? É. Quem inventa a história não é o museu? Todos sentido, né? Inventamos a história. Uma narrativa, né? É sempre uma narrativa, sempre uma construção. E minha profissão tem sido muito nesse sentido, de construir exposições, contar a história através de objetos, de imagens, sempre assim. Objetos de imagens. Você acha que essa observação... Eu comecei o programa falando exatamente dos vários Chico Aragão, os Chicos Aragões, ao longo do tempo. Mas o que permaneceria de todos esses Franciscos aqui, hein? Eu venho de uma família de Chicos, né? Todos são Chicos lá em casa. Chico Haroldo, Chico Carlos e meu pai que era o Chico Haroldo. O velho Haroldão. Haroldão. Então meu pai era devoto de São Francisco e a gente tinha essa vamos dizer assim, essa herança forte, né? Uhum. Ainda que eu não seja tão ligado a essa coisa da religião, mas a gente sempre teve essa ligação pela família, pela própria família. Eu pergunto isso porque, por exemplo, você... Eu parto do pressuposto de que há alguma coisa que, apesar das mudanças, né, físicas e, enfim, de maturidade, né, das várias idades que alguém tem no tempo, há algumas preservações, né, algumas coisas que são preservadas. E eu queria saber o que você acha que esses diversos que você tem sido preservam. Na verdade, eu fiz uma pesquisa de quais as imagens que eu consideraria, vamos lá. Até porque trabalho com imagem, que eu consideraria mais emblemática para trazer nesse momento e produzir aqui uma reflexão sobre esses momentos. Que eu quero que você faça, até porque eu esqueci de dizer, o Chico Aragão hoje dirige o MIS, o Museu da Imagem e do Som, mas também tem uma formação não só em museografia, mas também em design. Você é um design gráfico. Não é? Tem especialização sobre isso, de produção de cartazes, produção de imagens, né? Eu fiz no Dragão do Mar, a primeira turma de design do Dragão do Mar, né? E tive a oportunidade também de trabalhar aqui na TV, fazendo algumas vinhetas e cenários e pensando... Um dos objetos que você me trouxe é exatamente o crachá do tempo em que você era o homem da TV, da TVC. Veja que é 84. 84, Mas você dizia que ia falar... escolher umas imagens para falar para apresentar? O que eu acho interessante é porque essas imagens elas vão devolver para mim essa memória. Essa imagem, por exemplo, você tem ela na mão, essa daqui, é uma imagem que eu não sabia que na época o Maurício Albano foi na minha casa e fez essa imagem, fez essas fotos, não só minha, mas das pessoas, dos filhos. Ele ia na casa, fazia as fotos. A gente não tinha, naquela época, equipamento para fazer. Havia os fotógrafos que faziam isso. Uhum. E eu fiquei sabendo disso depois, agora recente, o Maurício já havia falecido, a gente tinha feito uma homenagem a ele no dia da fotografia, e minha mãe disse, não, essa foto quem fez foi o Maurício Albano. E o Maurício Albano, de alguma maneira, faz parte do Museu da Imagem e do Som, com o acervo dos séries. Ele tem um trabalho muito rico ali sobre o artesanato, um trabalho que ele fez. Também sobre artesanato e sobre cultura popular, cordel, né? Cordel, sobre cultura popular, sobre estilogravura, não é? E esse material onde está no MIS, está no Museu da Imagem e do Som? Faz parte do nosso acervo.
E ele teve lá, nós montamos uma exposição, me lembro, com ele ainda vivo, e ele participou de um seminário que nós contratamos para falar exatamente sobre a experiência desse acervo que nós temos lá, que é o acervo do SERES, né? Que é o Centro de Referência... Centro de Referência... De Cultura Popular. De Cultura Popular, que né? pertenceu, ou que pertence ainda à Secretaria de Cultura do Estado, né? Mas hoje está abrigado, albergado no Museu da Imagem e do Som. Veja, você é economista e depois vai para o design gráfico e depois vai para a museografia, para a cenografia. Eu queria que você falasse dessa extensão, dessa diversidade. A gente só descobre depois, Ricardo, que a gente não é aquilo que a gente vai ser, né? Que a gente pretende ser um dia. E a gente pode ser muitas coisas. Hoje eu sou gestor. Pois é. E é um desafio muito grande para mim estar à frente de um equipamento e ter que ser gestor de pessoas e lidar com pessoas. E isso é um exercício, isso é um aprendizado. O importante é que a gente continua aprendendo, continua descobrindo as coisas. E não só descobrindo, inventando histórias e construindo projetos de museografia, exposições. Né? Essas histórias nunca são completamente... Mesmo dentro do Museu da História, há aproximadamente 20 anos que eu estou dentro do museu, primeiramente do Museu do Ceará, no segundo momento o Museu da Imagem e do Som. Mas sempre lidando com historiadores e sempre questionando a verdade sobre o mundo. É possível se pensar uma nova verdade, né? Existe uma única verdade? Existe essa história? Existem várias histórias. Sempre no plural, né? As histórias. Sempre no plural. E o museu é esse lugar que permite que você provoque reflexões sobre essas histórias, né? Ou até desconstrua de algum modo essas histórias. Para construir outras. Então, deixa eu colocar aqui especificamente estas fotos. A que elas se referem e a partir daí vamos pontuando o nosso diálogo com Chico Aragão. Veja, aqui já ele está dito que foi funcionário da TVC, como economista, está escrito aqui, hein? Como economista. Eu sou economista ainda hoje, né? Como economista. Mas você não exerce hoje mais uma profissão. Eu trabalhei um tempo no Sebrae, eu me lembro que na época, e depois na Secretaria de Ação Social. Depois temos, olha a foto daquele jovem da Universidade Federal do Ceará, Francisco Oliveira Aragão. É uma carteira da Universidade Federal. Da Universidade Federal. Onde você fez economia. Economia. Olha, tem aqui as horas das disciplinas. E aqui, Serviço Social do Comércio. Essa é do SESC, é uma carteira que eu encontrei do SESC. Do SESC. Eu me lembro, acho que eu jogava futebol de salão ali naquele... Jogava futebol de salão, tá aqui novinho. É preciso manter a criança, dentro de si. Essas crianças todas que estão aqui, esses jovens, você tem o jovem criança dentro de você? Aqui. E o que elas fazem? O que eles fazem, esses jovens e os adolescentes, do Francisquinho, do Chiquinho Aragãozinho? Eu vejo nas montagens, no pensar discursos expositivos, que as crianças se revelam sempre como aquelas pessoas que mais problematizam pela simplicidade como elas abordam as questões. Trabalhar para a criança é sempre muito positivo no museu, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas em dar conta do que é que está acontecendo e as crianças são muito simples, são muito despojadas dessas questões e a gente sempre se surpreende com elas. Isso é uma experiência que eu descobri ao longo dessas montagens, né, de exposição, de pensar. E você também se espanta? Você também é uma criança que, diante das coisas, está sempre com um olhar de aprendiz, de espanto, de surpresa diante das coisas? Na verdade, eu penso que a gente ganha algumas coisas, né, mas a gente perde outras. Né, perde a tranquilidade que a gente tinha, mas ao mesmo tempo a gente tem o saber ali, a experiência e a gente quer compartilhar. O adulto, às vezes, intercepta a fruição da criança, né? Talvez essa ideia de que a gente intercepta torne a gente mais velho. Né? É verdade. Eu estava me lembrando aqui, a propósito disso, vendo a sua carteira de trabalho. Não, mas não só isso. Vendo também esta foto que está aqui, vejam. É de um fato que tem a ver
com esses diversos que nós somos ao longo do tempo. Aqui tem uma foto do Chico Aragão, ao lado de quem? De... o Carlos Prestes. Carlos Prestes, Luiz Carlos Prestes. Imagino que isso é a Universidade Federal do Ceará. Isso é no Conjunto José Walter, é o aniversário do Carlos Prestes. Mas você, na época, é estudante, universitário. Estudante, você está aqui bem novinho. Militante, né, do movimento. Do movimento político. Movimento político, né, Congresso da UNE, essas coisas Congresso todas. da UNE. E o Prestes era no Centro Acadêmico da Economia, nós éramos majoritariamente... Você era um militante estudantil? De político estudantil. A gente tinha lá, a gente não deixava outra tendência que não fosse o Prestes. E a gente tinha a oportunidade de lidar e conversar com ele. Você era de partido ou não? Eu era muito ligado ao partido. Ao Partido Comunista. Participava de reuniões. Ao PCBão, ao Partido PCBão, Comunista Brasileiro. Mas é uma ala já bem fechada do Prestes. A gente tinha... Veja que a gente tinha... E era interessante, o período de 80 era um período muito difícil ainda na abertura política. E a gente tinha acesso a documentos de circulação interna do partido. Uma coisa que naquele período era difícil, né? E participava de reuniões também, né? Que a gente considerava reuniões secretas. Aquilo era muito fantástico. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo para fazer, para trazer vir à baila uma questão para você comentar, que é o seguinte: aqui é um tempo em que a gente costuma dizer que que os jovens queriam mudar o mundo. E eu fico me perguntando, sonhavam em mudar o mundo. Então, eu queria perguntar a você, queria que você falasse sobre isso. Você hoje quer mudar o mundo? Ainda quer mudar o mundo? Ou só quer mudar o museu? Eu hoje acredito no jovem. Eu acredito no jovem, que o jovem tem que estar presente nessas lutas, né? Eu vejo o jovem como esse personagem rebelde que algum dia eu sonhei também mudar. Eu mudaria o museu e ficaria feliz se eu conseguisse. Até porque, veja, Chico Aragão, mudar o museu é mudar, inclusive, a história do passado, né? A história. Por exemplo, um jovem que está numa militância, ele está querendo mudar a história para o futuro. Mas você mudar o museu, você muda também a história do passado. Porque o museu é um filtro, o museu é um vetor, né, de mentalidade, de transformação de mentalidades, de reflexões sobre o passado, o presente e o futuro. Então, eu acho que você continua querendo mudar o mundo, através do museu. Pelo museu. É um outro olhar, é descobrir que você é pontuado no tempo e que você, ao olhar para trás, para o tempo, você descobre que você vai sempre ter um olhar da transformação, da mudança, reconstruir, seria reconstruir. É como se você pudesse pegar um diário que você escreveu num determinado momento e a leitura daquele diário sempre vai ser uma outra leitura e uma outra leitura que vai se transformar numa outra. Então, nada é igual, é sempre uma transformação. Essa transformação, ela vai sempre acontecer. Nesse período, eu me lembro bem do que a gente era militante estudantil, a gente acreditava num sonho, acreditava que ia transformar, né, tudo. Né, e a gente não conseguiu realmente transformar tudo. A gente conquistou muita coisa, nós avançamos muito, a política mudou, veio a anistia, as eleições diretas. Quer dizer, a democracia é muito recente, mas a gente conseguiu conquistar muita coisa. Né? Mas deve estar, nós somos basicamente da mesma geração, há uma certa angústia da nossa geração de estar vendo, por exemplo, agora alguns retrocessos graves que a nossa geração conquistou, da qual ela foi partícipe. Mas eu aprendi também, Ricardo, que a história ela não segue uma linha, né? Ela vai, recua, dobra, dribla. Refluxos, e a gente avança e recua. E por isso é que precisamos continuar na militância, né? E eu acredito que hoje eu tenho mais maturidade até para assumir esse momento, um museu e repensar e ver o que é possível. Coloquemos então o museu mais ainda na pauta. Vejam, porque ele me trouxe Histórias MIS, que é uma coleção promovida pelo Museu da Imagem e do Som. E eu queria que você aproveitasse esse momento em que eu estou folheando um livro que é produção do Museu da Imagem e do Som, para você me dizer qual é a sua concepção de museu
você tem um mestrado na Espanha sobre museografia. O que é o museu? Quem é o museógrafo Chico Aragão? Ele pensa o que do museu? O papel social do museu? Que tipo de museu é esse? Que tipo de museu é esse que pode mudar o mundo e a história? Eu diria assim, Ricardo, que eu tenho um museu da imagem do som dentro de mim, mas não, esse museu da imagem do som não é meu. Ele é um equipamento público e que ele precisa, sim, de alguma maneira ser compartilhada, né? Ele precisa ter ali, eu preciso articulações e parcerias para que eu possa, de algum modo, justificar aquilo que está lá dentro do museu. O desafio que se coloca para mim é sobretudo isso. Como que eu vou transformar esse acervo, ou até adquirir acervo, pensando na possibilidade de que esse acervo possa vir algum dia ser utilizado. A memória não se consegue dar conta do que é a memória. A memória é a memória do esquecimento muito mais do que da lembrança, Ricardo. Né? Nós passamos mais tempo esquecendo do que lembrando. Essa é uma questão já tranquila para a gente entender a memória. E isso é bom? Se a gente não consegue, a gente enlouqueceria. É bom, né? Não, isso é super positivo. Porque se você se lembrasse de tudo... É o que a gente chama de afetivo, né? A memória afetiva. Não que a gente se Memória apaixone afetiva. pelas coisas, mas a gente vai guardando aquilo que é conveniente, que é Aquilo interessante. que faz sentido para o presente, né? Aquilo que A história é sempre um filtro. que a gente acredita. Do presente. E a forma que a gente vai dar para isso é o que a gente acha que é verdade para a gente. Né? A gente é muito resultado disso. Então, assim, essa é uma questão vista do ponto de vista do museu. O que guardar, como guardar, para que guardar, tá certo? Como utilizar isso futuramente. Esses são alguns caminhos que eu já tenho mais ou menos traçado para pensar o museu. Não é meu, tem que ser compartilhado, tem que articular, tem que compartilhar. E como é tem que, que por buscar exemplo, parcerias. Você, como diretor do Museu da Imagem e do Som, administraria, por exemplo, o fato de estar num lugar como Fortaleza, como o Ceará, onde há tantos acervos na mão de particulares, por exemplo. Estou me lembrando aqui do nosso extraordinário Cristiano Câmara, com um acervo sobre cinema e sobre música erudita. Estou me lembrando aqui do Arquivo Nireis, dessa figura tão linda que é Miguel Ângelo de Azevedo, o nosso Nireis. Todos eles já na faixa, um já está morto, que é o Cristiano, mas o outro na faixa dos 80. Estou me lembrando aqui de Oswaldo Araújo, que tinha uma pesquisa em um acervo gigantesco sobre a imprensa no Ceará. Posso até me citar também, porque sou um homem que tem um acervo também extraordinário, né, que eu doei agora à universidade, sobre a história do teatro do Ceará. Enfim, como o museu é uma instância oficial, Museu da Imagem do Som, lidaria com essa diversidade e com essa política PP, quer dizer, público-privada, de pessoas particulares que têm um acervo que deveria ser público. Veja só, como eu sou uma pessoa que vem do serviço público, eu estou há mais de 30 anos no serviço público, eu tenho sempre esse cuidado e, às vezes, um discurso até meio pessimista com relação ao que a gente consideraria público. Né? Porque, veja, nesse momento a gente está tendo a oportunidade, o governo está nos dando a oportunidade de construir um novo edifício, de restaurar uma casa que já está tombada. Quer dizer, tem todo um projeto de cuidar dessa memória, e não só cuidar dessa memória, dar uma visibilidade a ela e a oportunidade da pesquisa, potencializar o acervo, né? Quando a gente fala em potencializar o acervo, precisa ser feito um tratamento, e não só isso, né? Recuperação da informação, né? São muitas informações diante de um mesmo objeto. Aqui um objeto, e você diz, não, esse objeto tem muitas informações em torno dele. Quando ele vai para dentro do museu, ele já não é mais esse objeto. E principalmente, sabe, quando se trata da exposição, e aí eu vou dizer uma coisa, o museu é o lugar da experiência, viu, Ricardo? Por que é o lugar da experiência? Porque é a possibilidade da gente conviver com aquilo que a gente perdeu, que é justamente a experiência, ou até refletir sobre ela. O que é que representou para mim aquilo? Né? Quando você fala assim, o museu pode ser colocado na internet. Não, o museu é presencial. É sinestésico, eu tenho o visitante inteiro ali. Eu tenho que pensar que aquele momento é
de caráter singular único. A visita ao museu ele vai ser diferente a cada momento. Mas você sabe que, é claro, que o museu, por exemplo, o Museu do Louvre e todos os grandes museus do mundo estão hoje na internet, inclusive com tridimensionalidade. Né? Também na internet. Né? Você pode também. Né? Você pode visitá-lo. Sem ter medo da internet, sem ter medo da tecnologia. Pela democratização, digamos, pela socialização daquele conhecimento e dessa experiência que interpessoalmente seria uma dificuldade, né, de se democratizar a oportunidade de se ir ao museu fisicamente, mas pela internet você pode, pelo menos, ter acesso a um acervo. Vamos lá, essa ideia da acessibilidade... A acessibilidade, é esse o tema. Mas também a outra coisa que eu perguntei a você é como é que o museu poderia se relacionar, que política pública estabeleceria uma casa como o Museu da Imagem do Som com os diversos acervos que estão na mão de particulares. Você falou comigo já sobre isso. Já. Fora aqui do programa. E eu queria que você trouxesse essa discussão para o público. Veja só. Cabe muita coisa. Não cabe tudo. É necessário que se compreenda que não cabe tudo dentro do museu. Uhum. A memória não dá conta. Hoje você tem um suporte digital que permite você armazenar numa compactação muitas informações. E aí surgem várias questões. Dentre elas, por que eu vou guardar tudo? Né? E para quem eu vou guardar tudo? E como que, de algum modo, eu vou oferecer isso para o público? Né? Como que eu vou indexar isso de modo que você acesse? E aí, quando você traz a questão da internet, me parece que a internet inaugura não só a questão da acessibilidade, mas a questão da interatividade. Quando essa palavra acessibilidade e interatividade antecedem a internet. Sim. Isso é um conceito que antecede. Sim, sim. Ela dá uma forma virtual, uma forma, né? Dá uma forma virtual, mas é um conceito mas a ideia de que você claro. aciona lá um botão e aquilo tem uma reação e você também interage, você interfere. Isso é anterior à internet, realmente. Isso antecede até porque o conceito de interatividade ele está muito mais nas expressões da arte, que desloca o seu olhar sobre aquele objeto, que desloca sobre aquela imagem, que desloca, que provoca emoções. Quer dizer, então cabe muita coisa. Cabe sim a arte contemporânea lá, cabe a parceria com manifestações populares, que daria materialidade a muitas delas, né? Cabe sim parceria com coletivos urbanos. Você entende? Eu acho que nesse sentido, a gente pode pensar muito com a videoarte, as experiências. Eu acho que é nesse sentido o desafio. Como fazer isso e ao mesmo tempo, é o que eu falei, potencializar esse acervo. O olhar sobre o acervo, o olhar sobre os objetos, eu digo assim, o olhar estético sobre o mundo, ele é mediado por aquilo que você já conhece. E quanto mais informação, quando eu falo da recuperação da informação, quanto mais informação eu tiver sobre essas coisas, esse olhar vai ser muito mais rico. Mas, por exemplo, a primeira ideia, quer dizer, o senso comum, é se imaginar que todos esses acervos particulares deveriam ser absorvidos, ou pelo menos copiados, pelo Museu da Imagem do Som. E me parece que você tem uma outra visão sobre isso. Tenho. Eu acredito muito mais de que quem constrói a sua memória, o seu acervo, você, por exemplo, tem um acervo, tem aí uma afetividade sobre ele, tem um cuidar sobre ele. É mais seguro que você permaneça com ele. Você fez uma doação para a Universidade Federal. Sim. É possível que, numa determinada conjuntura, aquele acervo não seja cuidado como você cuidaria. Talvez uma política pública que assegure, vamos lá, acessibilidade, né? E salvaguarda do seu acervo, um financiamento público, para que você tenha essas condições, para que você possa cuidar. Eu, por exemplo, já recebi muita gente lá no Museu da Imagem do Som dizendo, olha, eu tenho aqui um acervo de fulano que eu quero. Eu digo, não, guarda aí, né? Fica com ele. Mas isso não... Eu entendo perfeitamente isso. Porque tem a questão do afeto, da ligação de alguém, do pesquisador com o seu acervo. Não, mas não é só isso, é a salvaguarda mesmo. Pois é, mas as pessoas são perecíveis. Por exemplo, o acervo do Cristiano Câmara. O Cristiano morreu. A Duvina, que era grande parceira, está com problema de Alzheimer, não é?
Os filhos não têm obrigação de ser o pai, de repetir o pai. O que fazer com esse acervo, não é? Por exemplo, eu não sei onde é que está o acervo do Oswaldo Araújo, que era um grande pesquisador da imprensa do Ceará. Isso é o patrimônio público, né? O que é que vira fazer? patrimônio O meu próprio público, acervo, né? O que é que vira patrimônio público? Os meus descendentes público, não têm obrigação né? de ser eu, de gostar do que eu gosto. Não tem. De preservar não aquilo. Não tem. Mas, assim, o poder público, ele tem ele tem tido, né? Nesse momento, a gente tem, sim. Nesse momento, a gente tem um compromisso aí demonstrado de que a gente vai ter um novo equipamento, né? E não só um novo equipamento, mas a possibilidade de recuperar muita coisa. Eu estou me lembrando de coisas gravíssimas, como, por exemplo, dessa questão do particular e do público, do privado e do particular, do privado e do público. De dois exemplos. Por exemplo, a Chácara Flora, né, que o dono, esse aqui é meu, e eu derrubo, e derrubou, né, na madrugada. É verdade. O Centro Artístico do Ceará, da esquina da Tristão Gonçalves com o Duque de Caxias, que o cara disse, eu comprei, e a minha loja vai ser ampliada e eu vou destruir esse teatro, que é de 1908. E estou me lembrando da casa de Rodolfo Teófilo, na antiga Avenida Visconde Cauípe, hoje Universidade Federal do Ceará, que a herdeira disse, a casa é minha e eu derrubo, e enfrentou a imprensa, e enfrentou as instâncias de preservação do patrimônio histórico, o Instituto Histórico, e disse, é meu e eu derrubo, pode derrubar, e ordenou à luz do dia uma casa histórica de um escritor e de um abolicionista, etc., com valor arquitetônico e histórico a casa, não é? Então, eu fico preocupado, eu entendo, mas fico preocupado. A gente sempre tem a ideia de que o Estado é que deve se a gente entender assegurar, que nós também somos o Estado, nós também somos públicos, né? Não só eu na condição de diretor do museu, mas como pessoa, eu imagino que a casa que hoje está instalado o museu é uma casa onde eu frequentei durante a minha infância. Eu era aluno do professor Osmírio Macedo e eu ia lá visitar aquela casa para ver o Bode Oiô, para ver o avião do Castelo Branco. Não tinha... Sim, porque naquela época era o museu do Ceará. Histórico, era o Museu Histórico Antropológico do Ceará, E havia ali aquela casa ali na Avenida Barão do Rio. Mas eu tenho um registro de memória muito claro daquilo ali. Né? Eu tenho um registro de memória muito claro. No segundo momento, eu me lembro que a gente frequentava aquilo ali, já num café, né? E depois, que era um café da Gláucia Costa, a gente ia lá, assistia tinha um cineclube. Tinha um cineclube, nesse período. Depois Dragão do Mar, eu fiz design lá, estudo de dramaturgia, muita coisa funcionou. E depois eu volto já em 2006 para trabalhar nesse lugar. Você foi funcionário do funcionário MIS, do Museu da Imagem. Com a professora Manuelina. Do som. Olha, vamos continuar conversando com o diretor do Museu da Imagem e do Som, que me trouxe esse livro de Histórias MIS. E eu vou dar só uma palhinha aqui do que vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu abri aqui e acho que ele fez de propósito. Essa coleção tem vários, é feita de vários livros, não é? Claro. Mas ele me trouxe exatamente aquele que tem, ó, quem? Eu. Aqui a gente se junta o diálogo de Ricardo Guilherme com ele, que é o nosso museógrafo, designer, economista e gestor cultural do MIS, do Museu da Imagem e do Som, o dialogador de hoje, que é Chico Aragão. No próximo segmento, a gente continua a falar de história, de memória e esquecimento. O diálogo de hoje é com ele, que é gestor deste lugar aqui, cuja abreviatura está aqui. MIS, Museu da Imagem e do Som. Um livro, em vários volumes, esse é o volume 1, em que há depoimento de pessoas. Eu me refiro ao dialogador de hoje, ao economista, ao designer gráfico e museógrafo e gestor cultural, Chico Aragão, é ele. E ele me trouxe exatamente qual? O livro que tem um pouco da minha história. Foi de propósito, não foi? Hein? Você quis me aproximar do museu, é isso? Nos aproximar mais ainda?
Não havia a intenção de transformar numa peça de acervo. Você me transformou numa peça de museu, hein? No entanto, essa publicação ela foi feita na época do Nirez. O Nirez tem um trabalho de sempre criar registros sobre lindo, testemunhas. lindo. É maravilhoso esse trabalho. Ele vai um depoimento. Olha aqui, criancinha. Maravilhoso. Né? E ele me trouxe várias fotos, que é um acervo, né? É uma entrevista que foi feita pelo Magela Lima. Tem um DVD também, onde né? eu conto em DVD a minha vida, e fotos do teatro, da literatura, do jornalismo, enfim. E aí eu queria pautar, então, essa ideia de que o museu também não é só o documento, mas também, ele pode ser a informação sobre o documento, não é? Por exemplo, você tem aqui o DVD, né? Então você tem acesso, cadê? Está aqui. Você tem acesso à entrevista real, cadê? Lá onde eu estava e a câmera filmou. Mas isso tem um certo valor. Mas essa aqui, que é a transcrição da entrevista, é pura informação, não é um documento histórico, não é? É um fundo, é o que a gente chama de um fundo. E aí cada objeto ele tem possibilidade de ser visto e pensado de outras maneiras. Quando ele vai para dentro de um museu, ele já não tem mais a sua função original. Então, ele está deslocado. O que a gente pode fazer com ele dentro do museu, isso é infinito, né, Ricardo? Imagine que na cenografia, na museografia, a gente pode transformar ele de várias maneiras. É a provocação mesmo de um novo olhar sobre as coisas. O museu é esse lugar da experiência sobre as coisas. Por isso que eu digo que ele tem que ser presencial. Uhum. E a gente associa, quer dizer, volta ao senso comum, ao museu. Eu mesmo brinquei aqui. Você me transformou numa peça de museu, como se fosse uma coisa ruim, né? Como se fosse uma coisa, como se fosse velharia, como se fosse uma coisa imprestável, né? Quando na verdade o museu é um lugar de inovação, de renovação de olhares. Ele não é de preservação de coisas que não têm mais sentido. Pelo contrário, coisas que o presente está dando sentido, né? Ressignificando objetos do passado, não? Que são inclusive do presente também pelo nosso olhar presencial. É sempre trazendo as coisas para o que existe, pensar hoje, né, e como problematizar esses objetos. Um desafio permanente. A arte faz isso o tempo inteiro. A arte hoje trabalha muito mais com a ocultação de algumas informações para que você, de algum modo, vá ter esse olhar. É o deslocamento, é a desconstrução das verdades. São todas essas questões que se colocam aí como desafio, que são linguagens próprias da arte. O Museu de História, por mais que ele seja rigoroso nessa questão da memória, ele tem que admitir que tudo passa por essa construção inventiva que a gente vai ter que fazer, né? Reinventar. E a memória e a história é isso mesmo. Os historiadores, alguns deles não concordam, mas é necessário que se diga. Temos que continuar inventando, né, Ricardo? Inventando a história. Inventando, reinventando. Reinventando a história. Cada narrativa é uma reinvenção, é uma reedição da história, né? Você é um homem de teatro. O teatro é uma coisa que o ator é essa expressão. Uhum. E cada peça é um momento, né? Não tem como você transferir isso, né? O visitante, o nosso público. Olha, o dialogador de hoje é o gestor público, é o diretor do Museu da Imagem e do Som. E ele me trouxe outros objetos. Um deles, esse aqui. Óculos. 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 São óculos. 2. Por que será que ele me trouxe 2 óculos, hein? Ele que responda. Chico Aragão, por favor. É assim, na verdade... verdade... A obsessão é essa por óculos, ô Chico? Hein? Na verdade, eu sempre fui deficiente visual. Né? Temos muitas deficiências, mas uma que me acompanha desde pequeno, desde menino, é uma deficiência visual, uma limitação visual. E esse objeto que a gente consideraria um objeto, que a gente chama de objeto prótese, né? É um objeto que dá uma certa extensão das funções, ou recupera de algum modo essa deficiência, se é que existe essa deficiência. Né? Talvez o meu olhar fosse esse talvez fosse o real. Né? Esse é o olhar real, mas eu necessito ter
Eu não utilizo, eu não me lembro de usar nada, eu não uso pulseira, eu não uso brinco, não uso anel nem relógio, mas um óculos eu nunca pude deixar de usar. Então ele me acompanha. E eu vou guardando os óculos porque eles são meio que a minha imagem também. Eles vão se compondo aí com a minha imagem, né? Os graus vão mudando, né? Os graus vão mudando, com a idade. Você vai tendo que a fazer. Deficiência vai ser Hoje ele já é esse progressivo que eles chamam. É a lente progressiva. Em outra época era o bifocal. Bifocal, é. Mas hoje é progressivo. Aqui você tinha uma parte para olhar de perto e aqui a parte para olhar de longe. Para leitura. E aí a gente vai ficando cada vez mais deficiente em algumas coisas, mas essas próteses vão, de algum modo, devolvendo para a gente aquilo que chamam de real. Somos todos deficientes, não? Pois é, por a isso vida é um processo de ir se tornando deficiente gradativamente, não é? Por isso que eu estou dizendo para você, isso aqui é real? Não, real é esse aqui, né? Eu não sou deficiente. Esse aqui, Eu sou real. Então eu vou tirar os óculos também, os dois, pronto. Fizemos uma greve aqui dos óculos. Vamos abolir. Ficamos os dois com o olhar verdadeiro. O olhar verdadeiro, real. Sobre as coisas. Sobre as coisas, né? É. E é tão... você se identifica, então? Você se reconhece assim? É estranhíssimo. É muito estranho. Tirar uma foto sua, por exemplo, sem os óculos, você às vezes não se reconhece. Eu, por exemplo, às vezes não me reconheço. Só me reconheço com óculos. Tanto que fiz cirurgia e pedi ao médico para deixar um pouquinho de... um pouquinho assim de deficiência. Fez a cirurgia. A cirurgia corretiva. E pedi para ele deixar um pouquinho, porque eu disse, eu não quero eu não quero deixar. Mas é que tem um charme também usar o óculos. Não, e tem identidade, né? Não sou eu. Sem os óculos não sou eu. É possível, não sim. É? É possível. Você trouxe então para isso, para falar de... Para falar desse objeto que me acompanha há muitos anos, né? Ele faz parte, né? E eu vejo que pessoas que não utilizam óculos chegam e olham para mim e dizem, puxa, mas tem uma certa... Tem uma coisa meio de intelectual ali que dá conta, mas não dá não, na verdade é só... E como, ideia, né? Chico, a gente também percebe usando óculos que a gente pensa que está vendo alguma coisa e não está vendo. Por exemplo, se eu tiro os óculos, eu tenho um tipo de visão. Mas quando eu ponho os óculos, aí tem outra. Então, a gente se depara de como a gente... Tudo é relativo, né? Tudo é da nossa... Dos aparelhos que a gente tem, não é? A gente vai criando aí dependência desses objetos. A verdade é uma verdade objetos. Pessoal. Essa relação sujeito-objeto é uma relação muito interessante na construção desses discursos, sabe, Ricardo? Uhum. Do discurso museológico mesmo, de pensar esses objetos, o que é que eles representaram. Esse óculos, por exemplo, ele é um óculos que eu usei e... Põe aí, vê como é que muda a sua... Como é que muda o Aragão? Já foi um momento, eu acho que eu estava... Ele não tem mais. Olha, tá mudou, já é outro. Mas eu vou guardando, Agora né? outro. Vai tirando. E ele vai mudando de acordo com... Na verdade, eu tinha um bem fininho, que era bem delicado, eu usava. Depois eu relaxei e digo, agora vai ser uma coisa que não necessariamente tem que ser uma coisa leve, mas deixando claro que eu tenho essa deficiência já incorporada. E é engraçado, porque eu tenho na minha lembrança vários rostos do mesmo Chico Aragão, porque eu tenho uma relação com a família antiga, né? Fui amigo do seu pai, velho Haroldão, né? Do Bar Opção. O seu irmão foi meu aluno, Haroldo Aragão, tão lindo, né? Ele foi lá diretor dos Correios. Da Ana Aragão, né? Dançarina, que é sua irmã. Enfim, conheço a sua mãe. Tem o Carlos também, o Carlinhos. Tem o Carlos, né? Eu conheço essa gente toda. E é tão bonito a gente ver o crescimento dessas pessoas e as diversas pessoas que elas vão se transformando, mas ao mesmo tempo preservando os afetos, o respeito à memória, à cidade, enfim. E olha, ele me trouxe outros objetos que têm a ver com isso, inclusive com esse olhar. Que eu acho que essa geração não sabe nem o que é. Explique, por favor. Chico, o que é isso aqui? Antigamente se fazia assim, ó. Explica, Chico. Esse monóculo, eu lembro bem dele. Monóculo. O monóculo, ele é uma peça que a gente tinha lá assim... Eu encontrei isso aí lá no Juazeiro, mas eu me lembro disso porque havia quando a gente ia para Canidé, eu me lembro meu avô levava a gente para Canidé para pagar promessas, né, para São Francisco. E lá a gente fazia umas fotos e eles entregavam, o Lambi entregava para a gente uma foto já nesse monóculo. E aqui você tinha acesso
a imagem, né? A imagem, A imagem. como se fosse um slide. Pronto. Um diapositivo. Um diapositivo. Justamente. Aí é um diapositivo. É uma imagem diapositivo. E eu não encontrei o que eu queria, porque o Haroldo... Aqui dentro não tem nada. Não tem. Mas você trouxe para a gente mostrar. Para mostrar. Isso aqui, inclusive, se desmonta. Olha aqui, ó. Eu estou mostrando, porque é um objeto que hoje é um objeto que os museus já vão incorporar, não é? O museu tem tudo a ver com o Museu da Imagem do Som. Veja, isso aqui é um suporte, né? É um suporte. É um suporte para, suporte. Um suporte para ver coisas, para ver imagens, né? O chamado monóculo. Né? Para guardar imagens. E para guardar imagens. A ideia de guardar imagens. E você se refere ao São Francisco, porque no São Francisco você fazia fotografia junto com a imagem do santo, né? Havia um cenário. Tinha um cenáriozinho para você segurava um santinho lá, eu tenho essas imagens. E aí colocava aqui e você levava e mostrava para as pessoas que tinham estado em um determinado lugar. E a outra, ele trouxe outros objetos que tem tudo a ver com isso aqui, minha gente, com o MIS, Museu da Imagem e do Som. Ele é o homem da imagem e do som. Este outro objeto aqui, tem a ver com a imagem e esse tem a ver com o som. É verdade. Começará por som ou pela imagem? Vamos continuar pela imagem? Depois você faz o som. O que é isso aqui, hein? Nem eu sei. O que é isso aqui? É coisa de fotógrafo, é coisa de design gráfico. O que é isso aqui? Isso é uma ferramenta que a gente utilizava na gráfica para poder observar os pontos, né? Exatamente as retículas, os pontos. De uma foto, é isso? De uma imagem. De uma imagem? Impressa. As imagens impressas, elas são impressas através de pontos. Não se vê isso aqui, é um conta-fio, não. Conta-fio você tem que colocar aqui dentro, né? Você tem que abrir ele, montar tem que abrir. E você vai olhar para ver a qualidade para ver a qualidade da imagem, a concentração de pontos por polegadas. Seria hoje na internet, seria... Pixel. O pixel? Isso tem uma... Você faz uma avaliação de quantos... da qualidade, eu diria da que intensidade. Quando eu comecei a trabalhar com produção gráfica, com design gráfico, eu já não existia essa coisa do computador ainda. Então a gente tinha que fazer tudo muito rudimentarmente, né? Como é o nome desse aparelho? Sabe? Conta-fio. Como? Conta-fio. Conta-fio. Aqui você coloca uma imagem em negativa, é isso? Não, mas a gente vai olhar a imagem impressa. Já impressa. E ver quantos pontos. Quantos pontos ela... Para ver se ela tem uma consistência. Uma concentração. Para reprodutibilidade. Para ter qualidade. Para ter qualidade de reprodutibilidade. É isso? O processo, você vai gravar um fotolito, esse fotolito vai gravar uma chapa. Hoje os processos são mais ágeis, mas assim, havia aí umas várias etapas e essa é uma das ferramentas que era utilizada justamente para observar essa qualidade da imagem. E isso já está obsoleto? Ainda se usa? Hoje as concentrações de retículas se dão de forma estocástica e é diferente. E a aferição é de outra forma? É de outra forma, é muito mais eletrônica. É muito mais eletrônica e virtual. É virtual. Né? Para saber quantos pixels, né? Nesse processo, veja que nesse processo... O plural dessa palavra. Pixels, né? Pixels, não sei se é assim, mas acho que é. Acho que é. Porque a palavra não é portuguesa? Não, é inglesa. Não é inglesa, né? Pixels. Pontos, né? Uma palavra. Dots, pontos. Pontos, né? Daí porque pontos, os pixels. Então deve ser. Enfim, se não é, fica sendo. Porque faz parte também das culturas se apropriar das palavras e transformá-las na língua pátria. Não é? Nós é que temos essa besteira de querer respeitar uma palavra só porque ela vem de uma outra língua. Por exemplo, se eu chegar hoje na França, meu nome não é Ricardo, é Ricardo. Monsieur Ricardo, não é? Eu não serei Guilherme, eu serei Guilherme, ou então Guillaume, enfim, não é verdade? É verdade. E a gente fica com cabeça de colonizado, querendo falar a língua do colonizador. Embora a gente tenha que estudar realmente, tenha que ter várias línguas, mas a gente também precisa se apropriar. Aliás, a construção das línguas. A língua também é uma construção, né? Aliás, um dos maiores museus do Brasil é exatamente o Museu da Língua Portuguesa, lá em São Paulo. É uma nação, né? Ou até uma nação é uma língua, né? Você conhece o museu, né? O Museu da Imagem, do Museu não conheço. Não conhece? Da Língua Portuguesa, de São Paulo, não, que é hoje na Estação da Luz. É um espetáculo de visitação, todo tecnologizado, todo cheio de virtualidades, de interação, de gravações,
não precisamos mais do guia, enfim, você tem formas extraordinárias. Como também na Europa você tem há muito tempo gravações que são acionadas a partir da presença de alguém. À medida que um visitante se aproxima de um determinado objeto, até por intermédio de um fone, você tem acesso à informação sobre aquele objeto. Não é? A tecnologia a serviço de uma fruição maior nos museus. Veja que são todos os sentidos. Cabe audição, cabe visão, cabe olfato, tá? E o tato, né? Tato. Na hora que você digita. Tátil, né? A coisa tátil mesmo. Até o próprio clima. É o que a gente chama de atmosfera também no teatro, utilizado como atmosfera poética. Multissensorial. Você está inteirinho ali, né? Uhum. E é engraçado porque você defende o museu como uma experiência presencial, mas ela pode ser intermediada, mesmo presencial, por aportes tecnológicos, que é o caso. Pode, cabe tudo. Quando eu falo que cabe tudo, cabe. Né? Você está lá, né, no lugar, mas ao mesmo tempo você tem acesso a determinadas O que eu tô querendo afirmar, Ricardo, é que não substitui. Sim, não substitui. Não substitui. Sim. E nós vivemos hoje um momento de substituição das coisas. Eu entendo. De desaparecimento das coisas, de supressão do mundo. Você defende que as coisas se mantenham. A visita presencial. E o acesso virtual, a visita virtual. Né? Lembro de uma montagem que eu fiz em 2000 e um amigo ligou e disse: sensacional a exposição, maravilhosa a exposição, interessantíssima a exposição. E eu falei: e aí, quando foi que você foi lá? Ele falou: não fui. Eu digo: como você não foi? Eu vi a matéria sobre isso. Não, você não foi, cara, você não foi na exposição. Você entende? Aquela experiência de ir é uma experiência única, insubstituível. É nesse sentido. Uma coisa é eu visitar, por exemplo, a casa onde hoje funciona o Museu da Imagem do Som, ali na Barão de Estudantes, esquina com a rua Ana Bilhar, se não me engano. Né? Moreira da Rocha. Ali já é Moreira da Rocha. Ali já é Moreira da Rocha, deputado Moreira da Rocha. E a outra é eu ter uma informação sobre um filme, através de um filme. A experiência de estar naquela casa, naquele mesmo ambiente. Imagine as pessoas voltarem naquela casa um dia e dizer: olha, eu já vim aqui em algum momento para ver o bode, ou até para conversar com o governador, ou até... Sim, o Virgílio Távora morou ali. São muitas experiências que aquela casa deixou. Aquela casa foi tombada pelos usos, né, e pelas formas que ela esse estar presente vai construindo história, não é? Se ninguém tivesse morado ali, se não tivesse havido história presencial naquele espaço, aquele espaço não teria agregado esses valores. Nós temos três projetos, né, de exposições de longa duração a pensar naquele acervo ali. Tem uma do Humberto Teixeira, no acervo, tem uma segunda do Sebastião Salgado, são imagens que ele doou ao professor Dilmar, na época, e tem uma sobre a própria casa. Imagine que a casa foi tombada pela memória da casa. Cabe a gente criar um trajeto, um recorrido sobre essa memória, e não só sobre essa memória, mas levando em conta que é possível que a sua própria memória, enquanto visitante da exposição, seja também objeto de tombamento, de salvaguarda pública. Cabe você reivindicar, pleitear. Sim, você está entendendo? Um lugar frequentado, essa né? Essa é a ideia. Entendo, olha, você também tem direito a ter, ou até fazer parte do patrimônio, né? Público. Você é um personagem que, de repente, a igreja que eu frequentei, a escola que eu fui, o barzinho que eu bebia, cabe tombar isso? Acho que essa é uma questão. Você me trouxe isso aqui, como é o nome disso aqui, hein? Hoje. Isso na época, eu acho que hoje não tem mais, mas isso era um headphone, a gente tinha, não, me esqueci o nome disso, é um Walkman. A gente vai sempre importar os nomes, né? Walkman. Você colocava aqui, como é que abre aqui? Não, botava um cassete. Eu quero que abra botava um cassete. É assim, a obsolescência programada vai fazer da gente não saber mais nem lidar com os objetos que não são mais usados. Aqui botava um cassete, uma fita cassete, fechava,
acionava o botão e passava a ouvir música, gravação, enfim. Eu viajava com isso. E viajava Botava com isso. aqui... Não, viajava mesmo. Entrava no viajava ônibus, assim. botava Sim. um headphone e Um aí headphone, o tempo passava ali. E aí né? o tempo não passava. Você me trouxe, então, olha que ele tem bonito, a ver com tecnologia a essa coisa do serviço áudio. da memória. Olha, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe o objeto surpresa para o nosso dialogador de hoje, o diretor do Museu da Imagem e do Som, o economista, o gestor cultural, Chico Aragão. Eu trouxe uma coisa para você que eu acho que tem, não tenho certeza, tem a ver com história. Vou fazer ele falar mais ainda de história e do papel dos museus no mundo. Mas eu queria primeiro conhecer o que você me trouxe e deixar isso para o final. Me diga lá o que você me trouxe, Chico Aragão. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem aqui. Chico Aragão me trouxe. Deixa eu ver. Isso. Olha. Tem mais só isso ou tem mais alguma coisa? Não, não é. Não foi que caiu a fotografia que estava aqui, não. Ele me trouxe a moldura a partir dessa imagem com a palavra Chico Aragão. Fala. É um objeto Estou que enquadrando você. Isso. cria um enquadramento, né? E o enquadramento é uma espécie de limitação da possibilidade da arte. O museu talvez seja esse lugar que durante muito tempo serviu a esse enquadramento. Né? E hoje ele pensa a ruptura disso, dos limites do museu. A gente trabalha muito com essa possibilidade do museu fora do museu, o museu como expressão maior, né? Não é só a obra em si, emoldurada, mas todo o entorno que justifica a obra, que valoriza a obra. Vai além do enquadramento. Embora eu encontrei uma coisa interessante, o enquadramento é também um apagamento, né? Você apaga o que está aqui e seleciona o que deve ser olhado, né? O museu também faz isso. Mas o que você está propondo é que, simbolicamente, essa imagem é para mostrar que o museu vai além daquilo que é o objeto em si. Que é o objeto em si. Ele tem o contexto daquele objeto. Ele constrói, né? Ele constrói um contexto. Ele constrói. Né? Ele evidencia um contexto que transcende o enquadramento. Ele se propõe mesmo a trazer novas experiências, que são sempre diferentes, viu, Ricardo? São sempre diferentes. E aí, esse é o desafio maior. Né? Quando eu falo que é o ambiente, o espaço da experiência, muito mais do que da memória, é porque não se guarda simplesmente a memória, se guarda para se buscar novas experiências. Tem aqui outra coisa que está me doendo, vê se dói em você. Aqui nós temos uma imagem. Olha, eu estou enquadrando, eu tenho aqui, digamos, uma foto do nosso dialogador de hoje, que é o Chico Aragão. Mas aí se eu for para cá, ó, não tem nada, o espaço vazio. Quer dizer, a imagem que desapareceu. A perda da referência. Fale sobre isso. Entendeu? Mas Aqui, a gente tem um quadro sem nada, entende? O compromisso de devolver, né, de algum modo. E não só devolver, fazer com que as pessoas se sintam também contempladas de algum modo nesse museu. Tem uma coisa engraçada, o museu é uma coisa que a gente provoca sempre no visitante uma interatividade, se fala nisso, né? Aí você fala desses equipamentos eletrônicos que são utilizados hoje. Um espelho te põe dentro de uma exposição, não te põe numa exposição? Como imagem dela? Então é isso, né? Você vê sua própria imagem. É importante que você se veja nesse museu. Ô, Chico Aragão, eu queria que você abrisse esse envelope, porque eu trouxe 3 objetos para você. Tenho 3 sentidos de preservação da história. Veja aí o que eu trouxe. Olha, é tão importante o que eu trouxe, você nem imagina. Eu precisei até de uma máscara, porque é uma parte do meu acervo que eu trouxe para você. Faz parte do nosso cotidiano. Né? A minha rinite não me deixa... Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu mostrar. O que eu trouxe? Nós estamos no centenário de Carlos Câmara, o grande Carlos Câmara, não Cidade de Vida, mas o centenário do Grêmio Dramático Familiar, que é o grupo que ele criou em 1918. Aí eu trouxe 3 momentos disso. Veja, o documento em si, uma peça dele chamada Calu, com os manuscritos dele, do Carlos Câmara,
1921, o documento mesmo, os papéis, a letra dele, hein? o manuscrito. Aí trouxe uma reprodução do manuscrito. Já não é o manuscrito, já é uma facsímile, um facsímile do escrito. E trouxe uma publicação sobre o Carlos Câmara. Então você tem 3 dimensões aqui. A informação sobre o documento, a cópia do documento e o documento em si. Nessas 3 dimensões de preservação de história é que eu queria que você, sobre elas, falasse. Da história dessas 3 dimensões. A informação, a reprodução e o acesso direto ao documento. A documentação. O documento em si, o documento original... Vou mostrar. Vai mostrando. Você vai falando e eu vou mostrando. O documento original está aqui. Ele constrói o que a gente considera um aspecto aurático, né, desse objeto. Aura, né? O que para o museu é interessante na medida em que a gente tem ali um real testemunho desse personagem. Uma genética, existe hoje uma ciência, inclusive, genética literária, né? Tá aí o documento vivo, né? Documento. Aí depois você tem... Aí no segundo momento você o libera. Libera esse documento aqui. Você o libera para uma possibilidade de ter a mesma imagem através de um processo de reprodutibilidade da imagem do que seria o documento. Talvez até editando de alguma maneira, dando maior destaque para aquilo que você considera, né, é um segundo momento. É possível? É possível, sim. O museu trabalha com isso. Não necessariamente só com o documento, mas pode ser com a reprodução do documento. Cabe repensar isso. E também, né, com a terceira dimensão, que seria um documento, que nem é cópia e nem um documento. Que é o fundo disso, é uma informação sobre. Que vai, de algum modo, potencializar os olhares sobre esse mesmo documento. Vai dar e o medo destaque do pesquisador que trabalha com isso há 50 anos, sou eu. E você se expõe muito. Eu me exponho muito, tenho rinite alérgica por causa disso. E aí eu trouxe, eu até vou mostrar, mas eu tenho que colocar a máscara, senão amanhã eu estou doente. Agora, você vê, são muitos profissionais que a gente tem. Tem esses que correm o risco. Né? Mas eles estão sujeitos a contrair aí vários problemas. Eu perguntei ao meu médico, doutor, por que eu passei 45 anos convivendo com fotos antigas, com textos antigos, e nunca fiquei doente, e agora eu fico doente com tanta facilidade, não posso nem entrar no meu próprio acervo que fico doente. Ele disse, exatamente porque você passou 40 e tantos anos, 50 anos convivendo com isso, já não suporta mais. Então você tem a ironia de ter um acervo gigantesco sobre a história do teatro do Brasil e eu não poder frequentar o espaço, que inclusive tem meu nome na universidade, porque senão eu fico doente. Com rinite alérgica. Você tornou público, de algum modo, a sua memória, né? Também, é verdade. Mas não foi bacana, né? Eu trazer essas 3 dimensões? Foi. Porque você vai comentar que a gente sempre associa o museu a isso aqui. O museu é aquele que guarda o documento. Mas eu quis mostrar que nós também podemos ter isso aqui, a reprodução ou a informação sobre fundamental. A história. São as 3 dimensões que fazem um museu. E aproveito para homenagear o nosso Carlos Câmara, o grande comediógrafo do Ceará. E agradecer a presença dessa figura tão bonita que é o Chico Aragão. Cumprimentando você, cumprimento toda a família, hein? Lembrando aqui o nosso Aragão, o nosso Haroldão e a todos, porque eu tenho uma ligação enorme com a família. E desejando a você uma gestão bonita à frente do MIS, o Museu de Imagem do Som. Como é que eu termino o programa, hein? Como é que eu termino o programa? Eu quero dizer que eu agradeço, né, ter a oportunidade de estar aqui e dizer que estamos lá lhe aguardando, né, e esperando que essa sua memória seja compartilhada, porque essa é uma ideia. Exatamente. Essa é uma ideia. Essa memória você não guardaria para você. Está na universidade, Olha, e hoje eu partilhei um pouco com você. Eu vou então terminar o programa com essa ideia do diálogo, sabe por quê? Que essas 3 dimensões possam dialogar. No museu e no seu acesso, no acesso de qualquer pessoa à informação. O documento em si, a reprodução do documento e a informação sobre o documento. Que haja sempre nessas 3 dimensões, o diálogo.